Estas são as palavras sábias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, escritas para nos ensinar a viver de modo bom e justo. Para entendermos o verdadeiro sentido da vida, é um manual para a vida, para aprendermos o que é certo, justo e honesto, para ensinar aos inexperientes como a vida é, e dar aos jovens uma compreensão da realidade. Há aqui também lições até para quem é vivido, e ensino para os mais experientes, mas sabedoria para examinar e compreender profundamente a própria vida, provérbios e palavras sábias. Tudo começa com o Eterno, Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Só os ignorantes esnobam tal sabedoria. Preste muita atenção, amigo, ao que seu pai diz e nunca se esqueça do que aprendeu desde o colo da sua mãe. Use seus conselhos como coroa na cabeça em sinal de orgulho, dignidade e honra. Amigo, se as más companhias são uma tentação, caia fora enquanto é tempo. Se dizem, vamos sair para aprontar, vamos sair por aí batendo e roubando para nos divertir. Vamos deixá-los sem nada, queremos vê-los morrer. Pegaremos o que pudermos e levaremos tudo para casa. Venha com a gente, isso aqui é diversão. Dividimos tudo em partes iguais. Amigo, nem olhe mais para essa gente e simplesmente dê as costas. Eles correm para a própria destruição, arruinam tudo em que põe a mão. Ninguém rouba um banco enquanto todos estão olhando, mas é exatamente o que eles fazem. Estão arriscando a vida. Sabe o que acontece quando a ganância toma o controle? Quanto mais você tem, menos você é. A sabedoria sai à rua e grita, e no centro da cidade faz seu discurso no meio da rua agitada. Toma seu lugar e na esquina mais movimentada ela grita. Ignorantes, até quando vocês terão prazer na ignorância? Cínicos, até quando alimentarão seu cinismo? Cabeças duras, até quando se recusarão a aprender? Dei meia volta, posso mudar sua vida. Estou pronta para derramar meu espírito de sabedoria e para dizer a vocês tudo o que sei. Mas eu chamo, e vocês se fingem de surdos. Tento me aproximar de vocês, mas sou ignorada. Vocês riem do meu conselho e fazem pouco caso da minha repreensão. Como posso levá-los a sério? Pois então vou virar a mesa e rir da sua desgraça. O que podem fazer se a casa cair e sua vida se despedaçar? E se a catástrofe atingir vocês e acabar com sua vida, deixando apenas um monte de cinzas? Aí vocês precisarão de mim. Vão me chamar, mas não esperem resposta. E não importa quanto vocês procurem, não me encontrarão. Porque vocês desprezaram o conhecimento e não deram a mínima para o temor do Eterno. Porque vocês não aceitaram meu conselho e ignoraram todas as minhas ofertas de ensinamento. Vocês fizeram a própria cama, agora deitem nela. Quiseram a coisa do seu jeito, o que mais esperam? Não enxergam o que acontece, seus ignorantes. A negligência mata, a arrogância leva à destruição. Mas se vocês me derem atenção, poderão ficar tranquilos, pois estarão em boas mãos.
Amigo, leve a sério o que estou dizendo, guarde meus conselhos, tenha-os com você a vida inteira. Fique de ouvidos atentos para a sabedoria, firme seu coração numa vida de entendimento. Isto mesmo, se fizer da sabedoria sua prioridade e pedir discernimento de todo o coração. Buscar sabedoria como se busca por ouro puro e como se procura o grande tesouro escondido. Acredite antes que se dê conta, entenderá como honrar o eterno e terá descoberto o conhecimento de Deus. E o motivo é este: o eterno distribui sabedoria de graça, é generoso em dar conhecimento e entendimento. Ele é uma mina de bom senso para os que desejam viver bem, e protege como um guarda-costas quem é justo e sincero. Ele dirige os passos dos que vivem honestamente e dá atenção especial aos que lhe são fiéis. Assim, agora que você pode escolher o que é verdadeiro e justo, descubra todos os bons caminhos. A sabedoria será sua melhor amiga, o conhecimento sua companhia agradável. O bom senso irá à frente para protegê-lo e o discernimento ficará de olho em você. Eles o guardarão de tomar decisões erradas ou de seguir na direção indevida daqueles que se perderam completamente e não conseguem mais diferenciar a trilha da mata dos que são maus e adoram fazer o jogo da maldade e celebram a perversidade, que andam por caminhos que levam a becos sem saída e vagam por labirintos que os desviam do caminho certo. Só a sabedoria poderá livrá-lo da sedução da pervertida, aquela de fala persuasiva que é infiel ao marido. Seu companheiro desde a juventude faz pouco caso dos votos feitos diante de Deus. Seu estilo de vida é condenável e cada passo a conduz para mais perto do inferno. Quem se junta a ela não consegue voltar, jamais porá os pés de volta no caminho da vida. Então, junte-se à companhia de pessoas de bem, mantenha os pés no caminho da justiça, pois as pessoas de bem é que habitarão esta terra. A gente íntegra é que permanecerá aqui. Os corruptos perderão a vida, os desonestos partirão definitivamente.
esqueça do que ensinei a você. Guarde meus conselhos no coração, eles o ajudarão a viver muito, muito tempo. E você terá anos de muita paz. Não largue mãos do amor e da lealdade. Use-os como colar no pescoço e grave suas iniciais no coração. Assim você conquistará uma reputação por viver bem aos olhos de Deus e das pessoas. Na, 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 na. Na, 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 na. Confie no eterno do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do eterno em tudo que fizer. Aonde for, ele manterá você no melhor caminho. Não pense que você sabe tudo. Corra para o eterno, fuja do mal. Seu corpo irradiará saúde. Seus ossos irão vibrar de tanta vida. Honre o eterno com tudo que você possui. Dê a ele o primeiro e o melhor. Seu celeiro se encherá até não dar mais. Seus barris de vinho transbordarão. Mas não se ressinta, amigo, da disciplina do eterno. Não se aborreça com sua correção amorosa, pois o eterno corrige os filhos porque os ama muito como pai. Só quer o bem de seus filhos. Na, 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 na. Na, 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 na. Você é abençoado quando se encontrar com a sabedoria. Quando faz amizade com o entendimento, ela vale mais que dinheiro no banco. Sua amizade é melhor que um salário bem gordo. Seu valor excede todas as joias mais caras. Nada que você possa desejar se compara. Ela com uma das mãos, ela garante vida longa. Com a outra concede reconhecimento e honra. Os caminhos por onde a sabedoria leva são belos. Traz uma paz maravilhosamente completa. Ela é a verdadeira árvore da vida para os que a abraçam. Segure-a bem firme e seja abençoado. Com a sabedoria o eterno formou a terra. Com o entendimento ele ergueu o céu. Foi a sabedoria que deu sinal para os rios e nascentes subirem à superfície e para o orvalho descer dos céus noturnos. Na, 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 na. Na, 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 na. Amigo, guarde o equilíbrio e o bom senso. Não os perca de vista nem por um minuto. Eles guardarão sua alma viva e feliz. Manterão você saudável e alegre. Você andará em segurança, não se cansará nem sofrerá acidentes. Você poderá se deitar com toda tranquilidade, aproveitar uma boa noite de sono e descansar bem. Não precisa se preocupar com catástrofes, nem com imprevistos, nem com o dia do juízo que atinge os maus, pois o eterno está com você. Ele o manterá são e salvo. Na, 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 na. Na, 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 na. Não deixe de ajudar alguém que precisa. Suas mãos são como as mãos de Deus para aquela pessoa. Não diga ao próximo, talvez outro dia, ou passe amanhã, quando o dinheiro está na sua carteira. Não pense em meios de tirar vantagem de ninguém enquanto ele está tranquilo, sem suspeitar de nada. Não ande por aí procurando briga, principalmente quando não há motivo. Não tente ser como os que partem para a violência em tudo, para que ser briguento. E por que não? Você se pergunta por que o eterno não suporta gente perversa, mas o justo conquista o respeito e a amizade dele. A maldição do eterno derruba a casa do perverso, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele trata os céticos arrogantes com desprezo, mas trata com bondade aquele que precisa e sabe pedir ajuda. Quem vive com sabedoria terá recompensa com honras. A vida insensata só recebe prêmio de consolação. Na, 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 na. Na, na,
são amigos, estes são conselhos de pai. Prestem bastante atenção e saberão como viver. Os conselhos que dou a vocês são bons e muito importantes. Não deixe entrar por um ouvido e sair pelo outro. Quando eu era garoto e ainda no colo do meu pai, sendo o orgulho e a alegria da minha mãe, com paciência ele me ensinava: guarde isto no coração, faça o que eu digo, viva. Se precisar, venda tudo e compre a sabedoria. Procure entendimento, não esqueça uma só palavra. Não se desvie nem um centímetro. Nunca ande longe da sabedoria. Ela guarda a sua vida, trate de amá-la, pois sempre cuidará de você. Acima de tudo, alcance a sabedoria. Escreva no topo da lista: entendimento, agarre-a com firmeza. Acredite, você não se arrependerá. Nunca deixe partir, porque ela fará sua vida gloriosa, cheia da indescritível e maravilhosa graça. Ela enfeitará seus dias com a mais pura beleza. Amigo, aceite meu conselho. Ele dará a você mais alguns anos de vida. Ensinei a você o caminho da sabedoria e fiz um mapa que o leva à justiça. Não quero que você termine num beco sem saída ou perca tempo fazendo retornos inúteis. Apegue-se aos bons conselhos, não seja relapso. Guarde-os bem, pois sua vida está em jogo. Não pegue o atalho do mal. Não desvie seus passos do caminho certo. Fique longe de atalhos, evite-os a todo custo. Desvie-se deles e continue seu caminho. Os perversos são impacientes, não sossegam enquanto não causam problemas. Eles não conseguem ter uma boa noite de sono, a não ser que tenham desgraçado a vida de alguém. A perversidade é seu alimento e sua bebida. A violência, seu remédio preferido. Os caminhos dos justos resplandecem com a luz. Quanto mais vivem, mais brilham. Mas o caminho da injustiça é escuridão cada vez maior. O injusto não vê nada, tropeça e cai, mas nem sabem que tropeçou. Amigo, ouça bem as minhas palavras, dê ouvidos à minha voz. Mantenha esta mensagem à vista o tempo todo. Decore e guarde na mente e no coração. Quem encontra essas palavras vive de verdade. Eles são saudáveis de corpo e alma. Vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Não se distraia com conversa
conversas maldosas. Evite a falsidade, mentiras e fofocas. Mantenha os olhos fixos à frente, não se distraia com coisas fúteis. Olhe sempre por onde anda e que o chão onde pisar seja bem firme. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda e fique bem longe da maldade. Amigo, preste muita atenção à minha sabedoria. Ouça atentamente tudo sobre o meu entendimento. Assim você terá bom senso e conhecimento e ficará longe de confusão. Os lábios da mulher devassa são doces, suas palavras suaves, muitos agradáveis, mas não demorará muito até que ela se torne amarga em sua boca, uma enorme ferida no coração. Uma ameaça constante à vida, ela toma o caminho mais curto para a morte, desce rápido para o além e leva você junto. Ela não tem ideia do que é a vida de verdade, nem de quem ela é, nem para onde está indo. Então, meu amigo, ouça atentamente, não faça pouco caso das minhas palavras. Mantenha distância de mulheres como essa, nem passe perto da casa dela. Você não vai querer desperdiçar a vida, nem gastar sua preciosa existência com essa gente cruel. Porque permitir que estranhos se aproveitem de você? Por que ser explorado por quem não dá a mínima para você? Você não quer chegar ao fim da vida cheio de arrependimento, todo detonado e dizendo: ó, porque não fiz o que me disseram, porque rejeitei quando me repreenderam, porque não ouvi meus mentores e não levei a sério meus mestres. Minha vida está arruinada, não me restou absolutamente nada. Você conhece o ditado: beba da sua cisterna e tire a água do próprio poço. É verdade, atenção, você pode chegar em casa um dia e encontrar seu barril vazio e seu poço poluído. A água da sua fonte é só sua, não para circular entre estranhos. Abençoada seja a sua fonte de águas refrescantes.
Alegre-se com a sua esposa e companheira desde jovem, que é amável como um anjo, linda como uma flor. Nunca deixe de se deleitar em seu corpo. Nunca ache que o amor está garantido para sempre, mas conquiste a mesma mulher todos os dias. Porque trocar a intimidade verdadeira por prazer momentâneo com uma prostituta, ou por um flerte com uma promíscua qualquer. Lembre-se de que o Eterno não perde um movimento seu. Ele está atento a cada passo que você dá. A sombra do seu pecado virá sobre você, e você se verá perdido na escuridão. A morte é a recompensa da vida insensata. Suas decisões impensadas o levarão a um beco sem saída. Amigo, se você está em dívida com seu vizinho, se está preso em algum negócio com um estranho, se no impulso você prometeu dar a casa em garantia e agora ficou sem lugar para morar, não perca nenhum minuto, livre-se dessa confusão. Você está nas mãos daquele homem. Deixe o orgulho de lado, vai, se humilhe, peça, insista. Não deixe pra depois, não há tempo a perder. Livre-se disso como a corça se livra do caçador, como o pássaro do armador de laços. Você, preguiçoso, olhe para a formiga, observe e aprenda alguma coisa com ela. Ninguém precisa dizer o que fazer. Não tem chefe nem patrão, mas ela estoca alimento durante o verão, e durante a colheita armazena provisão. E você por quanto tempo vai ficar vadiando, sem fazer nada? Quanto tempo ainda vai ficar na cama? Um cochilo aqui, uma soneca lá, uma folga aqui, um descanso lá, sempre encostado em algum lugar. Sabe o que você vai ter? Apenas isto: uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades são permanentes. O mau caráter anda por todos os lados, falando coisas maldosas, espalhando veneno, uma piscada, trama golpes, passa a perna no outro, e ainda por trás das costas cruza os dedos em sua mente doente. Sempre fica maquinando algo torpe, não para de incitar confusão. Mas ele não perde por esperar, a catástrofe está bem perto. Verá o caos total, a vida dele desabará e não haverá conserto. Aí estão as 6 coisas que o Eterno detesta e as 7 que ele não tolera: olhos arrogantes, língua que profere mentiras, mãos que matam o inocente, coração que planeja maldades, pés que correm pela trilha da impiedade, boca que mente e é cheia de falsidade, e aquele que provoca brigas e discórdia entre irmãos. Caro amigo, siga o conselho do seu pai, não ignore os ensinamentos da sua mãe, cubra-se com eles da cabeça aos pés. Vista-os como chale em volta do pescoço, por onde quer que ande, eles guiarão você. Quando descansar, guardarão você. Quando acordar, eles o ensinarão, pois o conselho é como o farol que guia. O bom ensinamento é luz que clareia, disciplina e advertências são caminho de vida.
Eles o protegerão das mulheres devassas, da sua conversa sedutora e leviana. Não fique fantasiando ao ver sua beleza, não se deixe levar por seus olhos cheios de malícia, pois uma prostituta tem seu preço definido, mas a mulher devassa pode devorá-lo vivo. Dá para pôr fogo no colo sem queimar as calças. Pode andar descalço sobre brasas sem queimar e ficar cheio de bolhas. É isso que acontece quando você se deita com a mulher do outro. Toque nela e pagará caro por isso. A fome não é desculpa para o ladrão roubar. Se ele for pego, terá de restituir, ainda que precise penhorar a própria casa. O adultério é um ato insano, arrasador e autodestrutivo. Sairá cheio de ferimento, detonado e com a reputação totalmente arruinada, pois o marido enganado e traído não vai enxergar nada de tanta raiva. E não importa o que você faça, ele vai querer se vingar. Não há suborno ou argumentos que poderão acalmá-lo. Amigo, faça o que eu digo, guarde meus ensinamentos dentro do coração. Obedeça ao que eu digo e viverá bem. Guarde os meus ensinos como a coisa mais preciosa. Escreva-os de modo que sempre estejam à mão, grave-os no seu coração. Converse com a sabedoria como se fosse uma irmã. Trate o entendimento como seu companheiro. Eles o ajudarão a se defender da mulher devassa, da conversa sedutora, do apelo dos seus lábios. Eu estava à janela da minha casa, olhando entre as cortinas, observando gente inexperiente que passava, e percebi um jovem sem rumo na vida. Ele ia até o fim da rua e depois voltava ao cair da tarde, já escurecida. Enfim, a noite chegava. Só então a mulher o recebeu em casa, deitada, esperava por ele, vestida para seduzi-lo. Ela é provocante e descarada, inquieta, ela quase nunca está em casa. Caminha pelas ruas, cada hora está num lugar e se detém em cada esquina. Ela se atirou nos braços dele, agarrou e o beijou sem o menor pudor. Pegou pelo braço e disse: fiz todos os preparativos para uma festa. Paguei meus votos e o que sobrou de comida está comigo. Eu estava mesmo à sua procura, estava louca atrás de você. E aqui está. Estendi lençóis de seda fina, a cama está preparada, linda, está toda perfumada com delicioso e agradável aroma. Venha, vamos nos saciar de amor a noite toda, das delícias do prazer desfrutar. Meu marido não está em casa, está viajando a trabalho e vai demorar para voltar. Logo ele estava comendo na mão dela, enfeitiçado por suas palavras melosas. Antes que percebesse, foi atrás dela como um bezerro levado ao matadouro, como um coelho atraído para uma emboscada que logo será atravessado pela flecha, como um pássaro que voa para dentro da armadilha sem saber que ali está o fim da sua vida. Então, amigo, ouça-me com atenção, leve minhas palavras a sério, mantenha a distância de mulheres como essa. Nem passe perto da casa dela.
mas dos seus encantos ela é a morte de pobres homens, ela é o caminho mais curto para a morte. É a estrada que desce para o caixão. Está ouvindo a sabedoria chamar, está ouvindo o entendimento erguer a voz. Ela se instalou na rua principal, esquina mais movimentada, na praça central, no meio da multidão. Ela grita: ei você, estou falando com vocês, bando de gente inexperiente. Ouçam, aprendam a ter bom senso. E vocês, insensatos, tomem jeito, não percam uma só palavra, pois o que ensino a vocês é muito importante. Minha boca prova e saboreia a verdade, não posso nem suportar o gosto da maldade. Da minha boca só ouviram palavras verdadeiras e corretas, sem nenhuma ideia distorcida. Para um bom entendedor ficará claro que é a pura verdade. Para um bom conhecedor que tudo é certo. Prefiram minha disciplina de vida, corrida pelo dinheiro e o conhecimento de Deus, a uma carreira bem-sucedida. Pois a sabedoria é melhor que toda a riqueza do mundo. Nada do que desejam pode ser comparado a ela. Eu sou a sabedoria e moro perto do entendimento. Tenho conhecimento e bom senso. O temor do eterno significa odiar o mal. Eu odeio o mal com todas as forças. O orgulho, a arrogância e a conversa venenosa. Meu conselho é bom, essa é a minha função. Dou entendimento e novas forças para viver. Com a minha ajuda os líderes comandam, e os que fazem as leis legislam com justiça. Também é com minha ajuda que governantes lideram com autoridade legítima. Eu amo os que me amam, os que me procuram, me encontram. Riqueza e glória me acompanham, também a honra e a dignidade. Os benefícios que dou são melhores que o mais puro ouro, e a recompensa que dou é muito superior às mais finas joias. Vocês podem me encontrar no caminho que leva à justiça, e onde quer que exista gente honesta, distribuindo riqueza aos que me amam, mostrando-lhes como se vive a vida. O Eterno me criou primeiro, antes de qualquer outra criatura. Trouxe-me à existência há muito tempo, bem antes de a terra ter seu início. Entrei em cena antes do próprio mar, mesmo antes das fontes, dos rios e lagos, antes que as montanhas fossem esculpidas e as colinas tomassem forma. Eu já era nascida, muito antes de o Eterno criar a terra, de formar tudo que existe no mundo e de estabelecer o céu em seu lugar. Eu já estava lá quando Ele impôs limites ao mar, colocou as nuvens no céu e estabeleceu as fontes que alimentam o oceano. Quando Ele traçou
as fundações da terra, eu já estava com ele, ajudando como arquiteto. Dia após dia eu era sua alegria e desfrutava sua companhia. Encantava-me com o mundo criado e celebrava por estar entre os seres humanos. Então ouçam com atenção, meus amigos, como são abençoados os que adotam os meus caminhos. Façam a escolha certa, sigam os meus conselhos e não desperdicem sua vida tão preciosa. Abençoado o homem que me ouve, que está sempre na expectativa de me ter como companheira e se mantém alerta para o que eu digo, pois quem me encontra a verdadeira vida encontra e conquista o coração do eterno. Mas quem me rejeita comete violência contra si mesmo, e quem me despreza quer a própria morte. A sabedoria construiu e decorou sua casa, que é sustentada por 7 vigas bem talhadas. O banquete está pronto para ser servido, a mesa arrumada, o cordeiro assado, vinhos selecionados. A sabedoria deu ordens a seus servos, que foram ao centro da cidade fazer o convite. Vocês, inexperientes, que vivem uma vida confusa, venham comigo, sim, venham ao meu banquete. Prepare uma comida deliciosa, pão tirado do forno, cordeiro assado e vinhos selecionados. Abandonem esta vida confusa, tenham bom senso, venham conhecer a vida que faz sentido. Quem discutir com o arrogante será desprezado. Quem tentar repreender seu mau comportamento só terá insulto. Não perca tempo com zombador, tudo o que vai conseguir é aborrecimento. Mas se corrigir o que tem entendimento, a história será diferente. Ele passará a amá-lo. Guarde o conselho para o sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Ensine gente sensata, aí sim fará bom proveito. Tudo começa com o eterno, ele é a chave de tudo. A sabedoria vem do temor do eterno, o entendimento vem do conhecimento do Deus Santo. A sabedoria torno cada momento da sua vida
ignorante, mas sedutora e atrevida. Senta-se na varanda de sua casa, numa das mais importantes ruas. Olha as pessoas passando e grita: vocês inexperientes que vivem uma vida confusa, venham comigo e mostrarei a vocês o que é diversão. Sim, venham comigo. O fruto proibido é muito mais gostoso, mas eles nem imaginam que vão entrar numa fria, uma grande roubada. Todos os seus convidados acabaram mortos na sepultura. O filho sábio é a alegria do pai, o filho insensato é a tristeza da mãe. Dinheiro de ganhos desonestos não leva a nada, mas a vida honesta livra da morte certa. O Eterno cuida de quem faz o bem, mas acaba com a ganância dos maus. A preguiça leva à pobreza, mas o trabalho diligente traz riqueza. Trabalha enquanto o sol brilha, isso é sensato, mas se dorme enquanto outros trabalham é pura estupidez. Quem é justo recebe chuva de bênçãos, mas o perverso abriga consigo a violência. O homem bom é lembrado com carinho, é pura bênção, mas o que foi mal logo é esquecido, é só podridão. O coração sábio aceita ordens, ensinamentos, mas o que não tem juízo perde o controle, fica em ruínas. A vida honesta é tranquila e segura, mas o malandro receberá o seu troco. Quem conspira para o mal causa desgosto, e quem fala com insensatez é arruinado. Quem fala com justiça é como fonte que dá vida, mas a boca do perverso é um poço de violência. O ódio causa divisões, mas o amor cobre as falhas. Quem tem entendimento fala com sabedoria nos lábios, mas quem não tem juízo merece a vara. O sábio acumula conhecimento, um verdadeiro tesouro, mas quem fala com insensatez fica completamente arruinado. Quem aceita a disciplina leva os outros à vida. A riqueza do rico é a sua fortaleza, mas a pobreza do pobre é sua ruína. A recompensa do justo é vida exuberante, mas o perverso apenas acumula castigo. Quem aceita a disciplina traz vida a outros, mas quem a ignora perde o rumo e os outros desencaminha. Quem esconde em si o ódio é hipócrita, quem espalha calúnias não tem juízo. Quando muito se fala, maior é o risco de pecar. Por isso o sábio mede bem suas palavras. O discurso do justo é digno de atenção, mas a mente do que é mal não vale nada. As palavras dos justos ajudam muitos, mas os insensatos morrem pela falta de juízo. O temor do Eterno prolonga a vida. A bênção do Eterno torna rica a vida. O esforço humano nada altera nem acrescenta. O insensato se diverte ao praticar a maldade, mas quem tem juízo se alegra com a sabedoria. Os pesadelos do perverso se tornam realidade. O que os justos desejam lhes é concedido.
Ao passar a tempestade, o perverso já era, simplesmente desaparece. Mas o justo fica firme para sempre. Arrogante cai de cara no chão, mas os humildes por sua sabedoria permanecem firmes. Tria a integridade, guia o honesto para o bom caminho, mas a falsidade leva o desonesto à destruição. Vão voltando, ainda inundado de viver, pois só a justiça livra da morte. A integridade abre caminhos para uma vida reta, mas os maus são destruídos pela própria maldade. A honestidade, o justo é o seu melhor seguro, mas os desonestos são apanhados em sua própria ambição. Quando o perverso morre, tudo acaba e toda esperança depositada nas riquezas se vai. O justo é salvo de toda aflição e o perverso corre direto para ela. 9 a língua solta dos perversos espalha a destruição. O bom senso dos justos os preserva. Quando tudo vai bem para os justos, a cidade inteira aplaude. Quando tudo vai mal para os perversos, a cidade pula de alegria. Quando o justo abençoa a cidade, ela prospera, mas no piscar de olhos o perverso consegue destruí-la. Os outros, mas o que tem juízo sabe calar-se. Teu fofoqueiro não se pode confiar um segredo, mas quem merece confiança, as 7 chaves o guardar. Em que a justiça de Deus viverá, mas quem corre atrás do mal acabará morrendo. Boi perverso tem resultados frustrantes, mas quem pratica a justiça tem recompensa garantida. Quem permanece firme na justiça de Deus viverá, mas quem corre atrás do mal acabará morrendo. Vinte o eterno não suporta enganadores, mas tem prazer nos que vivem corretamente. Tenham certeza disto, o perverso não se livrará do castigo, mas o justo será poupado. Um anel de ouro no focinho do porco, assim é uma mulher bonita que não tem descrição. Desejo do justo conduz à felicidade, mas a ambição do perverso só pode esperar castigo. Ainda com generosidade ganha cada vez mais, mas quem é avarento acaba perdendo tudo. Recebem o que merecem na terra, o que se dirá dos maus e dos perversos. Quem gosta de aprender também ama a disciplina. É estupidez recusar a correção. Tu faz o bem, é aprovado pelo Eterno, mas Ele condena quem planeja o mal. Sobre o mal ninguém poderá afirmar-se,
Mas quem firma raízes em Deus permanece firme. Com a preá esposa amável revigora o marido. Mas a mulher que o envergonha é um câncer nos ossos. E os perversos se despedaçam e desaparecem. Mas os lares dos justos permanecem firmes. Quem demonstra bom senso no falar é honrado. Mas quem tem coração perverso é desprezado. Nós vale ser simples e trabalhar duro para viver, que fingir ser importante e não ter o que comer. Os rostos julgam bons até mesmo com os animais, mas até as boas atitudes dos perversos são cruéis. Quem trabalha tem comida na mesa, mas quem persegue caprichos e fantasias é insensato. Tudo perverso constrói, vem abaixo no final. Mas as raízes dos justos produzem cada vez mais vida. Os sábios pedem conselho, e as fofocas traz problemas para o fofoqueiro. Mas o justo se mantém bem longe delas. 14 cada um colhe o fruto daquilo que fala e recebe recompensa pelo que faz. Insensato teima em fazer tudo do seu próprio jeito, mas o sábio pede e ouve os conselhos. Dissais que Deus não tolera os mentirosos, mas Ele ama a companhia dos que mantém a calma. Quem diz a verdade ajuda a cumprir a justiça, mas quem dá testemunho falso está a serviço da mentira. 25 a preocupação e a ansiedade deprime, mas uma palavra de apoio traz ânimo. Junte o justo sobrevive à desgraça, mas a vida do perverso atrai o desastre. Preguiçoso chega ao final da vida com as mãos amanando, mas o que é proativo no tempo certo desfrutará o que alcançou. E andar no caminho da justiça encontra vida, mas os desvios do pecado conduzem à morte. Filhos sensatos dão ouvidos pais, mas os insensatos não querem nem saber, fazem o que querem. O homem bom adquire gosto pela conversa útil, mas o que é mal vive da violência. Quem cuida da língua cuida da própria vida, mas quem fala demais acaba na sarjeta. O preguiçoso tudo quer, mas nada consegue. Já o proativo alcança tudo que deseja. O justo detesta a falsidade, mas o perverso é motivo de vergonha e destruição. A vida dedicada a Deus mantém o íntegro no caminho, mas o pecado atira o perverso no fosso. A vida presunçosa e cheia de pompa é uma
uma vida vazia. Mas a vida simples e sincera é uma vida plena. O rico pode ser processado por causa dos bens que possui, mas o pobre está livre dessas ameaças. A vida dos justos são ruas bem iluminadas, mas a vida dos perversos são becos escuros. Os arrogantes, metidos a sabidos, incitam a discórdia, mas os realmente sábios ouvem conselhos. O que vem fácil vai embora fácil, mas de pouco em pouco ajunta-se uma fortuna. A esperança frustrada deixa o coração aflito, mas desejo satisfeito é fonte de vida. Quem ignora os ensinamentos do Eterno sofre, mas quem honra os mandamentos de Deus é recompensado. O ensinamento do sábio é fonte de vida. Quem os ouve afasta-se dos poços da morte. O bom senso conquista apreciação e respeito, mas quem é corrupto caminha para a desgraça. Quem é prudente age com bom senso, mas o insensato denuncia a própria ignorância. O mensageiro perverso causa mais confusão, mas o embaixador confiável resolve a situação. Quem recusa a disciplina acaba na sarjeta, mas quem abraça a correção é honrado. Um sonho realizado alegra a alma, mas o perverso não quer se afastar do mal. Diga-me com quem você anda e direi quem você é. Quem anda com o sábio torna-se sábio, mas quem anda com o insensato verá sua vida ir por água abaixo. A desgraça persegue os pecadores, mas quem é leal a Deus é abençoado. Gente de bem tem herança para os netos. A riqueza de gente desonesta acaba na mão do justo. Gente de bem tem herança para os netos. A riqueza de gente desonesta acaba na mão do justo. Gente pobre pode até ter direitos do resultado de seu trabalho, mas tudo perde pela desonestidade e injustiça. Quem não corrige seu filho não ama. Ame seu filho, não deixe de discipliná-lo. O apetite para o bem traz muita satisfação, mas o perverso sempre está faminto. A mulher sábia constrói seu lar, mas a insensata derruba o seu com as próprias mãos. Quem vive honestamente respeita o Eterno,
Mas quem se desvia de seus caminhos vira a cara para ele. A conversa fútil provoca sorrisos irônicos. Mas o discurso sábio inspira respeito. Se não há bois, não há colheita, pois a boa colheita requer um boi forte para o arado. A testemunha verdadeira nunca mente, mas a testemunha falsa respira mentira. O zombador procura sabedoria em todo lugar e nunca encontra. Mas o que tem discernimento topa com ela na porta de casa. Fique longe do insensato, pois é um desperdício de tempo ouvir o que ele diz. A sabedoria do sábio mantém no caminho. A estupidez dos insensatos leva-os aos enganos. O insensato ridiculariza a diferença entre o certo e o errado. Mas o justo tem vontade de fazer o bem. Quem evita os amigos na hora em que eles têm dificuldade não será recebido quando eles comemorarem com alegria. A vida dos que praticam a maldade é como uma casa caindo aos pedaços. Mas o viver santificado é como uma cabana bem construída que nunca se abala. Há um estilo de vida que parece inofensivo. Preste atenção, pois conduz à morte por trás do sorriso e da diversão. Há muita tristeza e sofrimento. O perverso recebe o troco em maldade, mas o homem bom recebe a graça como recompensa. O inexperiente acredita em tudo o que lhe dizem, mas o prudente escolhe e pondera cada palavra. O sábio vigia seus passos e evita o mal, mas o insensato é teimoso e negligente. O impaciente comete loucuras e depois se arrepende. Quem não tem compaixão é tratado com indiferença. O insensato vive num mundo de ilusão, mas o sábio tem os pés no chão. No devido tempo mal pagará tributo ao bem. O perverso se curvará diante de quem é leal a Deus. O pobre é evitado por todos, mas todos querem ser amigos do rico. É pecado ignorar o vizinho em dificuldades, mas estender a mão ao necessitado. Que privilégio! Não é evidente que os maus estão completamente perdidos, enquanto os que praticam o bem ganham o respeito e a confiança dos outros. O trabalho pesado paga as contas, mas a conversa fiada não põe comida na mesa. Os sábios acumulam sabedoria com o passar do tempo, mas os insensatos só acumulam estupidez. O testemunho verdadeiro salva vidas, mas o testemunho falso só engana. Quem teme o Eterno tem plena segurança, pois Ele protege os seus filhos. O temor do Eterno é uma fonte de vida que evita a morte, como águas cristalinas que lavam a lama suja. O bom líder tem seguidores leais, mas sem seguidor a liderança não é nada. Quem tem entendimento sabe controlar a ira, mas quem se precipita só mostra estupidez. A resposta moderada neutraliza a ira, mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira. Quando o sábio ensina, o conhecimento fica interessante, mas o insensato só sabe dizer absurdos. O Eterno não deixa passar nada,
Está de olho tanto no bom quanto no mal. As palavras amáveis curam e ajudam, mas as palavras maldosas ferem e destroem. Quem não dá ouvidos ao que diz seu pai é insensato, mas quem aceita a correção tem bom senso. A vida de quem é fiel a Deus prospera, mas o desperdiçador logo acaba falido. As palavras sensatas espalham o conhecimento, mas os insensatos não têm nada a oferecer. O Eterno não suporta quem faz pose de piedoso, mas tem prazer nas orações genuínas. O Eterno detesta quem gasta a vida à toa, mas ama quem vive em justiça. Quem abandona o caminho de Deus receberá dura lição, e quem faz pouco caso das leis de Deus entrará num beco sem saída. Nem a morte esconde segredo do Eterno, quanto mais o coração do homem. Deus sabe de tudo. Arrogante metido, assabido, não gosta que lhe digam o que fazer. Ele evita até a companhia do sábio. O coração alegre traz um belo sorriso ao rosto, mas quando o coração está triste, o dia custa passar. Quem tem discernimento está sempre ansioso por saber mais. Mas o insensato se alimenta de modismos e coisas fúteis para quem tem o coração aflito. A vida é só infelicidade, mas quem tem o coração alegre está sempre a cantar. É melhor uma vida simples no temor do Eterno que uma vida rica, cheia de pepinos e abacaxis. É melhor comer pão amanhecido, um ambiente de amor, que uma picanha de primeira, onde só há ódio, temperamento explosivo. É o estopim das brigas, mas o espírito tranquilo mantém a paz. O caminho do preguiçoso é coberto de espinhos, mas o caminho do homem aplicado é uma estrada plana. Os filhos sábios enchem os pais de orgulho, mas os insensatos envergonham seus pais. Os perversos tratam a vida como um brinquedo, mas quem é o sensato toma decisões com responsabilidade. Quem recusa bons conselhos terá seus planos fracassados, mas quem os aceita verá seus projetos sair do papel e eles serão bem-sucedidos. Respostas adequadas, como é bom. A palavra certa no momento certo é espetacular. Para quem é sensato, a vida é uma subida só, e não pega a descida que leva direto à morte. O Eterno esmaga as ambições dos arrogantes, mas Deus cuida do desamparado. O Eterno não suporta as maquinações maldosas, mas ama as palavras puras e sem maldade. O ganancioso destrói a comunidade com sua cobiça, mas quem se recusa a tirar proveito da situação vive feliz. Gente leal a Deus pensa bem antes de responder, mas o perverso jorra insultos. O Eterno mantém distância dos perversos.
mas ouve atentamente as orações de gente leal a Deus. Um olhar radiante alegra o coração, e as boas notícias renovam as forças. Quem ouve os bons conselhos viverá bem e será como um convidado de honra entre os sábios. Quem faz pouco caso da disciplina será um nada, mas quem obedece à vontade de Deus ficará mais sábio. O temor do Eterno é uma escola de vida prática. Primeiro aprende a humildade e depois experimenta a glória. O homem mortal faz planos elaborados para a vida, mas é o Eterno que tem a última palavra. O homem fica satisfeito com o que lhe parece bom, mas o que é realmente bom só o Eterno pode avaliar. Entregue ao Eterno o comando do seu trabalho, e o que você planejou dará certo. O Eterno fez todas as coisas com um propósito, até mesmo os perversos, mas para o julgamento. O Eterno não suporta a arrogância, e acredite, esses arrogantes terão o que merecem. Com amor e a verdade se perdoa o pecado, e com o temor do Eterno se desvia o mal. Quando o Eterno aprova alguém, até os inimigos dessa pessoa se tornam seus amigos. Bem melhor é ser pobre, mais justo que ser rico e injusto. O homem faz seus planos, mas o Eterno é quem possibilita que sejam realizados. Um bom líder motiva e tem autoridade, não conduz ao erro nem tira vantagem. O Eterno quer honestidade no trabalho, pois ele é o dono de todos os negócios. Um bom líder detesta todo tipo de injustiça, pois é na justiça que a liderança se fundamenta. Um bom líder se alegra com a honestidade, valoriza quem fala a verdade. O líder que se ameaça os próprios liderados, quem é inteligente saberá contornar a situação. O líder paciente revigora a vida dos liderados. É como a chuva de primavera e a luz do sol. Corra atrás da sabedoria, é mais valiosa que muito dinheiro. Prefira o entendimento que muito tesouro. A estrada do justo se desvia do mal, quem vigia os passos salva a vida. Primeiro vem o orgulho, depois a queda. Quanto maior é o ego, maior é o tombo. É melhor ser obediente ao Eterno e viver entre os pobres que ser rebelde. Viver entre os ricos e famosos. Vale a pena levar
quando fala todos lhe dão razão. Palavras amáveis são como favos de mel, delícias para a alma, energia para o corpo. Há caminho que parece inofensivo, mas todo cuidado é pouco, leva direto para a morte. O apetite é um incentivo para o trabalho, a fome motivo, trabalho intenso. O perverso só pensa em fazer o mal, e suas palavras provocam muita dor. O perverso sempre causa briga,